O Alonso, eu já falei. Há quanto tempo eu falo do Panda? Bom de briga, mas ruim de bola. Há quanto tempo? Olha, ontem mais um vacilo dele. O Vitor Hugo, você encheu a bola ano passado, esse ano é outro ano. Aí eu enganei, aí ano passado eu defendi o Vitor Hugo e tive razão, né? Esse ano eu não tenho. Mas esse ano eu estou dizendo que ele tem que ser reserva do Atlético. Mas ele ganhou 2 anos de contrato. O Reinier tem 5 anos de contrato, fez o 13º jogo ontem. Aí se o Atlético não tentar nada para ele fora do país, que eu acho muito difícil, porque ele não vai ser titular aqui, ele não vai nem mostrar futebol aqui, a não ser que o empresário dele queira tirar. Mas o empresário vai querer tirar jogador do Atlético nessa teta que tá? Não vai. Aí vocês ficam aí, pô, mas você é muito chato, você não vê nada de positivo. Eu vejo. O Minda tá começando a mostrar. O Casserra hoje é um jogador que é titular absoluto. O Coelho é um jogador hoje que acaba entregando, mas entregando dentro das limitações dele. Mas o Atlético segue com os mesmos problemas no meio-campo, na lateral direita, os mesmos problemas. Os zagueiros, quando você não tem o Juan e você não tem o Lianco, e o Lianco ainda voltou agora, ainda não está 100%, mas é titular. Quando você não tem os dois, é um Deus nos acuda, vocês viram ontem. Aí quando mete 2 zagueiros trapalhões dentro da área, o zagueiro ruim, ele vai te entregar isso aí que você viu, atrapalhada dentro da área. E o resultado final é esse empate aí, um gosto amargo de derrota. Valu estava chamando a atenção, olha a tabela do 17º. 17º ou 18º? Do 17º ao 7º. Do 17º ao 7º, a diferença é de 3 pontos. Você vai dizer só, então a tragédia não é tão grande. Não, eu também acho que a tragédia não é tão grande. Mas o Atlético, se tem um elenco um pouquinho melhor montado que de 18 jogadores. Você tirar 3 dos que foram contratados para falar que não, mas pelo menos esses 3. Em 18, gente, você tem 15 que não está virando nada. Não quer falar mais nada, não. Fala aí. Quem quiser falar, fala. Boa tarde, HG, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Você resumiu bem, o Atlético não fez uma partida ruim ontem, mas não fez uma partida que fez com que ele conseguisse 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E isso é uma coisa preocupante pelo momento que vive o Atlético. Você colocou aí a questão de jogar dentro de casa. O Atlético disputou 21 pontos dentro de casa, ganhou 12. 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 57% de aproveitamento. Para a história do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro, a gente que sabe que sempre o forte do Atlético foi ser um ótimo mandante, você ser o 11º mandante do Campeonato Brasileiro, isso já atrapalha totalmente qualquer tipo de plano e pretensão para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Se você não faz o dever de casa, se você não consegue vencer, como é que você vai conseguir buscar pontos fora de casa e respirar? O Atlético tem 22% de chance de ser rebaixado. Ah, mas você está falando isso é muito cedo, nem acabou o primeiro turno. Não, já estou avisando antes para se prepararem, para depois não falar que foi tarde demais. Porque a situação do Atlético começa a ficar preocupante, porque são os mesmos problemas. A bola aérea, o Atlético toma um gol aos 44 do segundo tempo. Ô, gente, 40 minutos do segundo tempo, acabou o jogo. Você tá ganhando, tem essa. Aqui, 2 laterais no jogo, um perigo de gol, outro gol. E aí é o seguinte, essa desculpa, HG, de que foi uma falta de atenção o gol, pra mim não foi. Pra mim foi uma deficiência técnica, porque na hora que você bate o escanteio, o Vitor Hugo sobe errado. Ele não acha a bola. Lateral. O lateral. Ele não acha a bola. O Lianco sequer sobe, ele tá abraçado com o atacante. Qualquer coisa ia ser pênalti. Aí a bola bate nas costas dele, o Alonso. Alonso, calma. Respira, Breno. Eu tô tão nervoso com esse negócio do Atlético deixar a gente estragar o Dia das Mães, porque o Atlético ele agora tá virando assim, né? Não tem um jogo de paz pra gente, né? Erro do Vitor Hugo, erro do Alonso, né? E erro do Tomás Pérez, aí sim por falta de atenção. Porque ficou vendo a bola e deixou o Arthur Cabral, que estava do lado dele, passar e ficar livre para fazer o gol. Mas perante isso, já é uma coisa recorrente do Atlético, aí você vai para o nosso treinador. Não vou isentar o Barba não, tá, Barba? Você tem que ter mais autoridade, cara. Você vai para uma coletiva, morto, tá morto. Ah, aquela vozinha de quem tá... ele fala que fez um bom jogo e que perdeu por causa de um detalhe. Mas você chega já derrotado na coletiva, chega lá com aquela vozinha, não, já sei, são os mesmos problemas, a gente tem que trabalhar e tal. Cara, pega a coletiva dele e assiste todos os jogos, é o mesmo discurso. Quando Barba, que você vai mudar, vou te avisar um negócio aqui de amigo, de quem vive o Atlético a vida toda. Ô Barba, se você continuar abraçado com determinados jogadores, como o Alonso, você vai cair. Presta atenção no que eu tô te falando, você vai cair. E eu não estou aqui profetizando, eu estou até profetizando, mas eu não estou querendo não, tá? Eu quero que você continue, mas se você não mudar a sua atitude, meu amigo, perdendo ponto dentro de casa, igual você perdeu ontem, você vai esperar o quê? Vai esperar a janela? Deixa eu te explicar um negócio. Quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil, hein? Cuidado pra você não sair.
Depois tem 2 jogos que tem que ganhar em casa, na Sul-Americana, mas não tá ganhando em casa, pô. Não tá jogando bem, não tá tendo consistência. Então, ô Barba, bota suas barbas de molho. Se você não fizer algo diferente, mexer aí, colocar garoto. Colocou o Ivan Roman, o menino tá bem, de repente tira o menino. O menino sentiu, pô, deixa o menino. Aí coloca o Vitor Hugo. Aí o que deu? Pô, cara, o Cissé foi bem, hein, Barba? Ó, merece ter uma continuidade, hein? Garoto aí, ó, tá jogando. Se continuar na mesma, HG, a gente já sabe todo mundo qual que é o fim da história. Ô, Brenão, boa tarde para todo mundo. É quase que impossível passar impunemente quando você ainda acredita no futebol do Reinier. Quando você acha de bom grado, vamos lá, gente. O Atlético estava vencendo por 1-0, o Ivan Roman sentiu cãibra, e foi nítido que ele sentiu a cãibra, mas ele se demonstrou ok para voltar. Ele corre na linha de fundo, tem imagem aí, tá circulando, não sei de quem que é a imagem. Acho que é do Fala Galo. Foi um torcedor, né? Então, corre na beirada do campo e chega e fala, eu estou à disposição. O Barba, naquele momento, quando vê um cara que já estava dentro do jogo, jogando bem, assumindo a responsabilidade de entrada do modo que ele entrou, e assumindo e jogando bem, o Ivan Roman estava fazendo uma boa partida. O Barba, fica parecendo que é aquele negócio, não, ele já está aqui, já conversei com ele, vai entrar, dá uma descansada. O Vitor Hugo é outro jogador que não tem condições mais de jogar no Atlético. Não tem. A gente vai enumerando, olha só. Vitor Hugo, para mim, não tem condições. Scarpa, não tem condições. Dudu, não tem condições. Alonso, não tem condições. Reinier vai ter que entubar, tá? E o Igor Gomes, não tem condições. Reinier, não tem condições. É um negócio que eles já criaram algo com o torcedor, assim, que eu falei semana passada de desânimo, mas eu vou elevar um pouco a palavra. Ranço. O torcedor do Atlético já vê aquela situação assim, cara, eu não suporto mais. Ele entrou em campo, eu mudo de canal, eu desligo a televisão, eu vou tentar meditar, mas eu não quero mais ver esses jogadores com a camisa do Atlético. É algo muito grave o que vive o Atlético. O Galo está passando por uma situação desastrosa e de alerta. O alerta tá ligado, a sirene tá ligada, só não vê quem não quer. E sabe o que tá chato também? O que tá chato? Tá muito chato. O nosso comentário repetitivo. Porque o Atlético, ele é repetitivo ao desgaste. O desgaste que o Atlético traz para quem torce ou para quem trabalha com o Atlético é desgastante. Porque os erros são os mesmos. Aí o treinador, vou pegar também carona aqui no que o Breno falou, o treinador fala sobre eu já descobri os erros, eu já descobri os problemas, mas ele repete de forma contínua os erros dele. Ele comete todos os erros. Existem jogadores, velho, eu tenho certeza, a gente só tem o jogo para assistir. Então, alguns jogadores devem render pra caramba em treino. Mas você não tem como, eu vejo no treino. Mas você vê o jogo também e esses caras não te entregam. Não te entregam. Então faz algo novo. Muda. Se você acredita no Izep, que ele tá frequentemente à disposição, coloca o menino. O Pacini, você confia no menino? Coloca o Pacini. O Cauã, você confia no Cauã? O Atlético renovou o contrato. O Atlético renovou o contrato. Esses caras vão entregar algo que essas peças contaminadas que eu acabei de citar aqui não vão entregar. Eles não entregam. As peças contaminadas não entregam nada mais ao Atlético. Ponto. Se você não fizer diferente, não vai dar certo. E eu tenho certeza absoluta que qualquer um desses jovens que eu acabei de citar correriam muito mais do que essa podridão desses jogadores contaminados que o Atlético tem. Os problemas são recorrentes, Barba. Se você continuar apresentando as mesmas escalações, o mesmo jeito de jogar, etc., fazendo as mesmas mudanças, eles vão continuar te entregando isso aí que você está recebendo. E aí daqui a pouco vai estourar no seu colo, Barba. Vai se ligando, hein? Você tem no banco o Cauã Soares e o Reinier, você colocar o Reinier, você tá de sacanagem. Você tem o Izep para colocar em campo. É um moleque, cara. Porque para te entregar o que esses caras estão te entregando, você tem um Vitão na zaga, Barba. Você vai ficar insistindo com esses caras aí, Barba?
Acorda, porra. Põe os moleques pra jogar. Ah, mas se perder, e se perder, tá perdendo com os medalhões, que não estão te entregando nada. Que o que tem contrato mais curto aí tem 2 anos de contrato. Reinier fez o 13º jogo, 5 anos de contrato. Alguém tem que explicar isso aí, né? Por favor, agora pro nosso outro lado aqui, dos problemas recorrentes do Atlético. Fique à vontade. A dupla de lá, que é a dupla da direita, agora a dupla da esquerda, por favor. Ô HG, boa tarde para você, para os nossos amigos aqui do estúdio, também pro pessoal de casa. Cara, a grande realidade é que eu até acho que o Atlético fez um jogo razoável na tarde de ontem na Arena MRV. O jogo do Atlético, do ponto de vista de desempenho, não foi ruim. Só que tem um ponto que foi muito ruim, muito negativo, que é a desatenção. O Atlético é muito desatento e sofreu um gol nos acréscimos do segundo tempo, da forma que o Atlético sofreu, mostra a desatenção desse grupo. E aí talvez seja falta de mobilização, talvez seja falta de entendimento do que é o Atlético, mas falta muito mesmo entendimento e mobilização e concentração nesse elenco. E aí você olha para o Júnior Alonso, que é um jogador que já sabe que não permanecerá no clube a partir do segundo semestre. E ainda assim é utilizado a exaustão nesse time do Atlético. E ele falha da forma que falhou, bizonhamente. Isso atrapalha todo um processo que o Atlético fez durante o jogo. O Atlético conseguiria 3 pontos mais nessa partida contra o Botafogo. O Atlético estava no caminho para vencer, só que esse time se cansa muito, porque fisicamente é um nada. Fisicamente esse Atlético é um nada. E aí, além de se cansar muito, esse time é muito desatento. Não pode acontecer o que aconteceu no jogo de ontem. O Júnior Alonso não pode dar um passe de costas para o Arthur Cabral fazer o gol. E o Arthur Cabral não pode ficar sozinho na pequena área. O Atlético é muito fraco para essa temporada. E para mim, o grande responsável por isso é o senhor Paulo Brax. Foi ele que montou esse elenco. Ele quem escolheu essas peças. Ele quem decidiu manter alguns jogadores que, como bem disse o Elton, já estão contaminados e que não conseguem entregar mais pelo Atlético. Então, o grande responsável, o grande culpado, para mim, da má fase do Atlético, dos problemas que o Atlético tem, se chama Paulo Brax. Porque foi ele quem deu 2 anos de contrato para o Vitor Hugo, que entrou muito mal no jogo de ontem. Ele quem demorou a definir essa saída do Júnior Alonso. É ele quem mantém esses jogadores que hoje não entregam absolutamente nada no setor ofensivo. E é ele quem não conseguiu trazer alguns jogadores que o Atlético precisa para a atual temporada. Dentre eles, um primeiro volante. Até porque o Tomás Pérez, no jogo de ontem, mais uma vez foi mal. E aí a gente fica olhando e falando, pô, mas ele não resolveria parte dos problemas? O Atlético precisa de uma mudança radical, uma mudança profunda. Eu vi, salvo engano, no seu Instagram, no seu Twitter, HG, você falando sobre essa questão da mudança. E aí que haverá mudanças em todos os setores do Atlético e mudanças profundas. Uma delas precisa acontecer no departamento de futebol com a saída do Paulo Brax. Tá demorando, não? Vai esperar a parada da Copa? É porque na semana passada, quando eu cheguei a São Paulo, eu recebi uma informação que havia rolado uma reunião na quinta-feira, à tarde, uma reunião dentro do departamento de futebol de base do Atlético, onde foi informado aos pares lá da direção, Luiz Carlos, vamos dizer, né? Luiz Carlos informou que a base do Atlético passaria por profundas mudanças. Então, sei lá, 6, 7 demissões, algumas reformulações ali, etc e tal. Aí eu chamei uma pessoa do clube e perguntei, falei assim, aqui, mas é só na base? Aconteceu mesmo? Não, realmente aconteceu. Mudanças vão acontecer em todos os setores do clube. Inclusive, na própria quinta-feira, teve uma mudança na comunicação. Né? Da base, inclusive. Da base, inclusive. Então, algumas mudanças e tal. Eu falei, mas em todos os setores? A pessoa falou, em todos os setores. Mas cuidado como é que você vai informar aí para não levar pânico para a vida das pessoas. Achar que todo mundo vai ter um passaralho lá. Não é isso. Mas mudanças vão acontecer. Eu espero que no departamento de futebol elas aconteçam e que sejam mudanças importantes. Mas isso aí, desculpa, é uma contenção de despesa ou uma reformulação colocando peças novas? Um pouco de cada coisa, mas muito pela contenção de despesas e etc e tal. O problema maior... enxugar mesmo. O problema maior é o seguinte, quando você vai fazer uma reformulação, mas você coloca gente incompetente, incapaz, que custa menos, que custa mais barato, e essa pessoa, não, vai te custar mais barato, mas vai te entregar qualidade no trabalho? Aí é um problema, porque nós estamos vendo aí, o Atlético, quando
entregou o departamento de futebol. Mas essa turma que está lá, e essa turma trouxe 18 jogadores, você tira 3, Valu, 3 jogadores que renderam dos 18 contratados. Tem 15 aí que precisam mostrar ainda. É isso, HG, boa tarde a todos no estúdio, aqui nos assiste. HG, eu não sei qual é o limite do trabalho do Domingues no Atlético, eu não sei. E com esse elenco atual eu vou continuar sem saber, porque deste elenco eu já sei. Este elenco está sob comando do 3º técnico. O último técnico que tirou algo desse elenco foi o Milito, em 2024, e já se passaram 2 anos. Para mim fica cada vez mais... O Atlético toma gols com uma linha de 4 defensores, o Atlético toma gol com 3 zagueiros, sendo 2 gols pelo alto, do Juventude e Las Pedras. Aquele jogo era boa parte... Aquele jogo o Atlético entrou com o que tinha de melhor, como foi pedido até por alguns para aquela partida, e com 3 zagueiros e toma 2 gols do adversário pelo alto, em 9 minutos. De todas as formas que esse Atlético joga, com mais gente no meio campo, eu vi muita gente questionando ontem o Domingues, coloca o Alexander, mas não havia um clamor para colocar o Alexander? Não havia um clamor para colocar o Alexander? Coloca o Pérez foi titular ontem, em mais uma partida. Agora eu já não tenho mais só a partida do Santos, para falar que ele foi muito mal. Eu tenho 2 agora, para falar que ele foi muito mal mais uma vez. E foi um cara que foi vendido pelo Paulo Brax como solução de problemas. O Pérez é mais uma dor de cabeça no Atlético para o Domingues. O Domingues precisa de colocar o Pérez. E o Franco não é o melhor dos jogadores do mundo não, mas mostrou que faz falta. Porque sem ele, o Pérez joga. No Atlético é assim. O Juan Tressolde faz falta por ser o melhor zagueiro do Atlético, né? Porque ele é um excepcional, bom jogador. Eu acho o Tressolde bom jogador. Mas no elenco atleticano ele se torna muito melhor. Ele se torna referência. Porque quando você olha Júnior Alonso, Vitor Hugo, o Lianco está voltando agora, e o Roman, que tem menos ritmo, esses jogadores acabam... Gente, o time do Atlético hoje, produtividade ofensiva, são 4 nomes. 4. Atende pelo Lodi, solitário na esquerda, Coelho, que também não é um primor tecnicamente, mas se isso, num time do Atlético, o Atlético pensando o futebol como pensava 3 anos atrás, o Coelho seria um cara para entrar nos 10 minutos finais. Só que o pensamento dentro do Atlético mudou, né? E é isso que está escancarado nos últimos 3 anos. O elenco já bateu no teto. Você pode questionar o Barba, sim, tem que ser questionado. Ele está à beira do campo, eu discordo dos companheiros o que dizem respeito às opções. Eu acho que o Cauã, ele não pode pisar no campo hoje depois do Reinier. Mas de resto, gente, olha o banco do Atlético no jogo de ontem. Diz muito a respeito do que a direção de futebol parou para mim de pensar o clube nos últimos anos. Você tem Alexander, Vitor Hugo, o Cissé e o Reinier. Tá, você tem o Gabriel Delfim, aí você tem o Juan, que estava no banco, mas não tinha condição, Igor Gomes, o Izep, Preciado, Dudu e o Cauã. Gente, o elenco do Atlético, repito, não é esse ano que bateu no teto, não. O Domingues já é o 3º técnico que está passando no Atlético e não vai tirar mais desse elenco porque esse elenco não tem mais o que dar. Eu concordo, o Cauã não pode entrar em campo depois do Reinier. Mas quais são as outras opções para mudar o cenário? Não existe opções para mudar cenário dentro do elenco atleticano. E mais uma vez, HG, você falou de quem construiu o futebol, de quem fez 18 contratações. Quem permite que o Paulo Brax hoje fique no clube é mais responsável do que o exercício ruim da função do Paulo Brax. E provavelmente vai ser ele, Brax, que vai estar à frente dessa janela de meio do ano complicada para todos os clubes, principalmente para aqueles clubes que não têm o sinal de fazer investimentos mais pesados, caso hoje do Atlético. Posso te fazer uma pergunta, Gagê? Você pergunta, agora eu respondo depois do Mexão. Vai, Tá. pergunta. Do jeito que está o Atlético hoje, você sabendo que tem alguns jogadores lá que não estão nos planos do Barba, vou falar aqui do Igor Gomes, do Alonso, o Scarpa existe uma dúvida, né? O Dudu. Você manteria esses jogadores? Você levaria para o banco? Você acha que isso não pode criar um impacto ruim? Você acha que eles têm o mesmo tipo de empenho? Como é que você acha que é isso dentro de um grupo, sabendo que amanhã o cara não vai estar aqui e os outros demais vão estar? Vamos